Olá, Dentcasters, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, com uma convidada muito especial, uma convidada de Palmas, Tocantins, doutora Thaisa. Nós queremos te agradecer, doutora, já por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Nos apresente, fala um pouco da sua trajetória na carreira profissional, um pouco sobre você. Fique à vontade para se apresentar. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Inclusive quero parabenizá-los, né, por vocês terem essa iniciativa de serem estudantes de odontologia e ter esse trabalho bem legal, né, que vai desmistificando a odontologia, que quando a gente faz faculdade é algo assim tão complicado, às vezes a gente tem algumas matérias que são muito difíceis. Sim. E com o dia a dia, o tempo de experiência, a gente vai vendo que às vezes nem é tudo aquilo que o professor ensinava pra gente, né, algo mais fácil. E eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a odontologia, né, e as minhas especialidades. Eu sou a doutora Thaisa Rodrigues Cardoso, eu trabalho em Palmas, meu consultório fica em Palmas. Eu já tenho 13 anos de formada e sou especialista em ortodontia e endodontia, que foram as minhas duas primeiras especialidades, que eu me formei na época da odontologia antiga ainda, aquela odontologia mais tradicional. Então, quando eu me formei, eram essas especialidades que estavam em alta, né? A implantodontia também estava bastante, só que eu nunca fui da área da cirurgia. Então, eu fui para essas áreas. Depois eu fiz cursos de aperfeiçoamento em bruxismo, DTM, respiração bucal, incluindo ronco e a apneia, facetas de porcelana, de resina. Então, assim, no meu andar aí da minha caminhada, nesses 13 anos eu fiz bastante curso, fiz também de laser terapia, que hoje em dia eu acho essencial utilizar o laser na odontologia, para todas as especialidades da odontologia. E também tenho cursos de... Fiz aquele primeiro curso quando liberou a harmonização para dentista, para fazer botox no masseter, né, para bruxismo. Aí podia fazer um pouquinho na estética e preenchimentos faciais, né, bem poucos assim. E aí depois, quando teve toda aquela questão de dentista não poder fazer harmonização, eu parei de trabalhar e quando foi liberado mesmo a especialidade, eu entrei na primeira turma no IOA, então eu faço parte da primeira turma de especialistas de harmonização facial do Tocantins. Então, trabalho nessa área e assim, a harmonização facial me fascinou. Eu já era muito realizada na odontologia, mas a harmonização ela veio para completar mesmo e eu entendi a minha missão na odontologia, que era a integração da parte odontológica com a qualidade de vida, que é o bruxismo e a respiração bucal, ronco, com a harmonização. Então hoje eu vejo que todas as minhas especialidades, todos esses cursos que eu fiz, fizeram com que eu entenda mais o paciente com uma integração odontológica e facial. E hoje, doutora, você trabalha atua em qual das áreas que você trabalha hoje? Todas. Todas, né? Todas como um todo, então. Todas como um todo. O paciente, quando ele chega na minha clínica, eu faço uma anamnese bem detalhada. Eu não vou direcionado só nas minhas especialidades. Né? Como eu tenho um conhecimento bem amplo sobre todas essas áreas, eu faço uma anamnese muito completa e eu consigo identificar vários problemas que o paciente tem na consulta já. E quando ele tem algum tratamento que não é da minha especialidade, eu encaminho para duas colegas que trabalham comigo no consultório. Falando um pouquinho mais sobre a harmonização, né? Assim, como que foi o seu primeiro contato nessa área da harmonização? Meu primeiro contato foi nesse curso, né? Que eu fiz lá atrás, aí depois foi vetado, eu não pude fazer. Fiquei triste na época, né? Mas... Isso há quanto tempo, doutora? Tem uns 10 anos. Aí eu percebi que teve assim, uma dificuldade, né? Para o cirurgião dentista poder trabalhar nessa área, né? De harmonização, né? E na verdade teria que ser os principais, né? Porque é o que mais conhece a anatomia da cabeça e pescoço, que entende melhor sobre tudo. A gente tem um amplo conhecimento sobre os nervos, os vasos sanguíneos, o tecido da pele. E eu vejo assim que
Eu sou especialista em ortodontia e eu acho que a especialidade de ortodontia ainda complementa mais ainda você ter uma noção das proporções do terço inferior com o médio e o superior. Então a gente consegue identificar se o problema do paciente é no queixo, ou é o lábio que está pequeno, é o nariz que está muito avantajado. A gente consegue ter essa percepção melhor, esse refinamento melhor do paciente. Bacana. E existe uma idade mínima para iniciar esses procedimentos de harmonização? Então, assim, a partir de 18 anos, né, que o paciente já é maior de idade, ele pode fazer, mas geralmente eles costumam começar ali a partir de uns 25 anos, né, que as meninas já querem fazer um preenchimentozinho labial para dar uma aumentada no volume no rosto. Tem paciente que tem mais predisposição a ter as rugas dinâmicas, né, quando o paciente faz expressões, as rugas já aparecem ali também por volta de uns 20, 25. Mas assim, geralmente os pacientes começam mesmo a fazer, eu digo o meu público, né, a partir ali de uns 30 anos. 30, 32, eu vejo que as pessoas ainda estão muito restritas a fazer, né, porque a harmonização ela mudou muito. Eu entendo que quando ela veio para a parte odontológica, a gente entrou mais na parte do natural, né? Porque como a gente entende das proporções do rosto, a gente entende mais sobre isso, se tem muito produto, se é pouco produto, entendeu? Sim. Antigamente a harmonização era muito exagerada, a pessoa ficava muito artificial, mudava muito o formato do rosto. E hoje não, a gente já trabalha mais com a naturalidade, apenas tratando o rejuvenescimento, né? Retardando ali o envelhecimento do paciente e equilibrando o que está desarmônico, né? As proporções que estão ali faltando, a gente coloca para ser mais proporcional ao rosto. E ainda aparecem muitos pacientes querendo algo mais exagerado? Não, já é naturalidade, né? Eu não sei se é porque eu já trabalho muito sobre a naturalidade, eu não tenho pacientes que querem algo exagerado. A maioria dos meus pacientes já querem algo mais natural. Né? Doutora Thaisa, e assim, por exemplo, a gente vê que tem adolescentes, né? Por exemplo, que tem alguma simetria diferente, assim, no rosto. Já é recomendado usar para corrigir alguma coisa, tipo um lado um pouquinho mais maior que o outro, alguma coisa? Ou... Não, em adolescente não. O que a gente pode fazer é fazer o tratamento ortodôntico. A gente consegue uma evolução bem boa com a ortodontia quando o paciente ele vem tratar num período que ele ainda está em crescimento ósseo, né? Então, assim, até entrando um pouco na parte da ortodontia, é importante os pais levarem os filhos para fazer uma avaliação com o ortodontista a partir ali de uns 6, 7 anos, né? Porque durante aquele período tem criança que o queixo está muito pequeno e com a ortodontia a gente consegue avançar o queixo da criança, a gente estimula esse crescimento. Se não for tratado e passar o período do crescimento, aquele queixo já ficou pequeno. Aí a gente faz com harmonização facial, mas não vai resolver o problema bucal, vai resolver só a parte de fora, externa, né, do rosto, ou fazer cirurgia ortognática. Então já passou ali do prazo, né, de conseguir resolver. Mas a gente consegue resolver muita coisa com a ortodontia. E assim, quais os procedimentos hoje assim que é mais procurado pelas pessoas? Em relação à odontologia toda ou à harmonização? Eu digo harmonização. Toxina botulínica, que é o famoso Botox. Inclusive, as pessoas atribuem o Botox a todos os procedimentos de harmonização. Às vezes o paciente fala, eu quero fazer um Botox na minha boca, mas não é Botox na boca, é preenchimento labial com ácido hialurônico. Mas o que as pessoas mais procuram é para tratar as rugas da testa e dos pezinhos de galinha. Porque eu acho que é algo mais comum das pessoas fazerem e de ver o resultado, né? Como o preenchimento antigamente era feito de forma exagerada, ficava muito artificial, as pessoas têm medo de fazer preenchimento hoje. Inclusive quando vai fazer o labial, põe só um pouquinho, quando quer aquela bocona. Aí eu falo, 1 ml não vai deixar sua boca grande, pode ter certeza. A gente vai fazer, vai ficar inchadinha, quando passar uns 15 dias ali, vai desinchar, você vai falar, eu queria minha boca quando estava inchada. Porque realmente ele passa ali do período de inflamação, né? Ele dá uma murchada e a pessoa vê que ficou bem natural. E o Botox preventivo, quando deve ser iniciado? Quando o paciente já identifica as rugas dinâmicas. Quando ele fizer a expressão
e tiver ruga, ele já pode fazer. Já pode iniciar, né? Porque se ele não fizer, de tanto ele fazer aquela expressão, a pele vai vincar, ou seja, vai ocorrer a ruga mesmo. Então depois que a ruga é instalada, para tirar, às vezes a gente não consegue mais só com toxina. Aí tem que fazer outros tratamentos, fazer fios de PDO, para estimular o colágeno ali daquela ruga que já vincou na pele. Você faz também esses fios? Faço Faz, né? também. Doutora, e o procedimento da mandíbula, o preenchimento da mandíbula ainda é muito procurado? Porque teve um tempo aí que muita gente queria fazer, né? É muito procurado. E quem mais procura são homens, né? Porque o preenchimento da mandíbula, ele deixa o rosto mais masculino. Então, quando o homem tem o rosto mais arredondado, o preenchimento de mandíbula, ele vai deixar o rosto mais marcado e com um aspecto mais masculino. Quando nós vamos fazer em mulheres, eu particularmente acho lindo a mandíbula marcada, né? Acho, assim, para todos os pacientes. Acho muito bonito. Homens ou mulheres. Acho que a gente que é dentista, né? A gente entende mais de proporção, a gente valoriza muito isso, né? Só que na mulher a gente tem que tomar mais cuidado quando a gente vai fazer o preenchimento do queixo. O do homem é quadrado, da mulher já é mais arredondadinho ou pontudinho, para deixar aquele rostinho mais delicado, né? Não fazer o ângulo tão marcado quanto o do homem. Então a gente tem que ter essa diferenciação de um preenchimento na mulher e no homem do queixo, da mandíbula, né? E assim, quais são os principais cuidados, né, quando é feito esses procedimentos? Que o paciente tem que ter? É normal. Labial não pode beijar durante 15 dias, porque o produto pode deslocar. Mas é isso, toxina as primeiras 4 horas não pode abaixar a cabeça, não pode passar a mão no rosto, que o produto pode sair do local, não pode viajar de avião no dia que fez a toxina. E fazer esforço físico e na academia, no dia. Sol, tem algum problema com o sol? Não pode? Não tem problema. Não tem, não. E os Bebidas preenchimentos também, bebidas alcoólicas também. é bom evitar, né? Porque bebida alcoólica é inflamatória, então é bom a gente evitar ali uns 3 dias. Do preenchimento é super tranquilo. Eu falo assim para os meus pacientes que tem muito a ver com a qualidade do produto que você coloca no paciente. E isso, gente, interfere completamente. Porque assim, as pessoas têm a mania de falar botox e acham que botox é igual Bombril, né? Que tem várias, que é só a mesma coisa, né? E assim, existe várias marcas de toxina. Tem a boa, tem a ruim, tem a média. Tem a que não é liberada pela Anvisa, mas tem profissionais que usam off-label, que se der algum problema não está embasado, né? Porque não está liberado. Sim. Os preenchedores da mesma forma. Tem os preenchedores que são mais compatíveis com a nossa pele, que ele vai se adequar melhor no rosto e ele vai acomodar bem e vai ficar como se o seu rosto fosse daquele jeito. E já tem aqueles outros que não tem uma qualidade tão boa, que vai inchar mais, que é onde dá os problemas também, que a pessoa faz a harmonização e não fica tão legal. Sim. Porque o ácido hialurônico, ele chama a água para a região onde ele é aplicado. Então, se tem mais água, tem mais inchaço. Então, às vezes, o profissional aplica o produto ali para ficar na pele normal, mas com a atração de água ali, ele vai ficar mais inchado. Né? E o bioestimulador também, de colágeno, né? Eu utilizo uma marca que ele já está há mais tempo no mercado e ele tem mais estudos e ele é mais estável no rosto. Tem outras marcas aí que tem... É porque assim, é muita preferência das pessoas, né? Eu já prefiro o que é mais previsível ali, que eu sei que não vai ter intercorrência, porque como meus pacientes, eles são muito naturais, se eu colocar um produto que às vezes vai deixar ele artificial ou vai me dar alguma intercorrência, alguma coisa, o paciente já vai ter um pensamento negativo do procedimento, né? Então tem muito a ver com isso também, a qualidade do produto que a gente aplica no paciente. Intercorrências, né, a gente sabe que pode acontecer em qualquer momento, né? Isso. Já teve pacientes que você fez algum tratamento e teve alguma intercorrência? Eu, graças a Deus, nunca tive. Que bom, né? Nunca tive, mas se acontecer, nós dentistas sabemos tratar, né? Uma coisa também muito importante de falar é que quando você vai fazer um procedimento injetável, se vir a ter alguma intercorrência, às vezes a gente precisa receitar um antibiótico para o paciente. E não são todos os profissionais que fazem a harmonização que podem receitar antibiótico para o paciente.
Então, se o paciente vinha ter algum problema e precisar tomar um antibiótico, fez com algum profissional que não pode receitar, como é que ele vai ser tratado? É porque eu vejo assim que tem outras áreas, né? Que já é permitido hoje fazer a harmonização, né? Sobre essa questão, doutora, assim, você acha que nessas outras áreas que está trabalhando com a harmonização, você acha correto eles estarem trabalhando? Porque tem a questão também da questão das técnicas anestésicas também, né? Também. Que algum deles não podem fazer, E né? fazem. Fazem, né? E fazem, que eu vejo, assim, isso é assim até um pouco complicado de falar, porque a gente não tá falando mal, Sim, mas é algo mesmo a se pensar, né? É porque essa questão de poder, né, fazer um receituário, né, pro poder paciente, fazer uma né? receita, a técnica correta de anestesia, quem sabe fazer mesmo somos nós dentistas, né? Outros colegas não conseguem fazer. Às vezes aprende, mas a gente não sabe como é que ele aprendeu, né? Quem foi que ensinou, né? Sim. Então, é um pouco assim complicado de falar sobre isso, mas olhando o bem-estar do paciente, eu não acho correto não, né? Porque se vir até algum problema, como que vai tratar, né? Exatamente. E para fazer a harmonização, você tem que fazer anestesia no paciente. Como que você vai furar o rosto da pessoa sem fazer a anestesia, né? Então, tem que ter anestesia, tem que saber tratar, né? Inclusive tem outros produtos também, né? Que trata a intercorrência, voltando ao assunto da intercorrência, né? Se vir a ter algum problema, tem como a gente tratar com ozonioterapia, com a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico. Às vezes faz, o paciente não gosta, tem como tirar. Ou faz e deu alguma necrose, pegou algum vaso ali que colabou e não passa mais sangue, tem como reverter a situação. Então, assim, as primeiras 12 horas são essenciais, assim, que a gente tem que estar monitorando o paciente, perguntando como que ele está, se está sentindo, quando trisca na região que fez, se está sentindo a região depois que passou o efeito da anestesia. Se ainda ficar dormente por muito tempo ali fora do período da anestesia, já tem que tomar cuidado. Avaliar se está mudando a cor do tecido, se está ficando branco, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado com o paciente. Pedir foto para ele, como que você tá? Me manda uma foto, deixa eu ver. Tá sentindo dor? Não. Então as 12 primeiras horas que a gente faz o procedimento, a gente tem que estar acompanhando o paciente. É necessário ter esse cuidado, né, com o paciente. Muito, para a gente evitar de ter alguma intercorrência maior. Bacana. E curso, doutora Thaisa, você dá também de harmonização ou ainda você não quis entrar nessa Não, é área? um plano que eu tenho, mas tenho tirado do papel. Porque eu acho interessante essa parte, eu acredito assim que eu tenho uma facilidade de ensinar as pessoas, de simplificar mesmo, né? E já falar os pós e os contras, né? O que a gente tem que fazer para reverter a situação. Então, tenho vontade de fazer, só que tem que pôr no papel, né? Fazer acontecer. Sim. Doutor, e como tem sido conciliar assim, o consultório? Porque querendo ou não, o consultório ele tem que trabalhar a gestão ali, você tem que ter um cuidado, né? Então, assim, tanto estando na clínica, estando na gestão, como é que tem sido assim, o seu tempo em relação a isso? Olha, gente, eu falo pra todo mundo que faz odonto, estude gestão. Porque eu não sei hoje na faculdade como está, se já está ensinando isso ou não. Mas na minha época também foi bem pouco. Assim, foi nada praticamente. Então, quando a gente se forma, a gente quer fazer especialidades para ser um bom dentista, mas a gente tem que ser um bom gestor. A gente tem que entender de pessoas para a gente trabalhar com a nossa equipe, saber conversar com elas, ter uma comunicação assertiva, porque às vezes você fala uma coisa para sua equipe que você acha que ela está entendendo e ela está falando para você que está entendendo, mas ela não está entendendo nada do que você está falando. Ou está entendendo de outra forma e você pede para ela fazer algo e ela faz de outra forma. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que estudar sobre gestão, saber conversar com os pacientes, cuidar da clínica, tudo. Então, é algo a mais que a gente tem que estudar, além da parte da odontologia, se capacitar mesmo. Hoje sua empresa ela é bem grande ou é uma empresa menor? É média. É média, né? A minha clínica é minha e do meu irmão, ele é médico e eu sou dentista. Então ele é nutrólogo, então ele trabalha na parte corporal dos pacientes e eu entendo assim que tudo Deus tem um propósito, né? Que muitas pessoas falam, porque você não fez medicina, na época que eu fiz medicina também estava no auge como hoje, mas nunca foi o desejo do meu coração e não era, eu creio que não era isso que Deus tinha pra mim.
né? Então hoje eu entendo que ele trabalha na parte corporal e eu venho para complementar. Ou às vezes o paciente chega através de mim para ir cuidar da parte odontológico-facial e depois passa com ele, né? Então lá somos nós dois, a gente é sócio. E eu tenho mais duas colegas que trabalham na equipe que fazem a parte que eu não faço, né? Que é a endodontia, que apesar de eu ser especialista eu não atuo. E a parte cirúrgica, né? Implantes, extrações de siso, eu tenho uma boca lá que trabalha comigo. Bacana. Então, o seu consultório, né, atende outras áreas, a não ser. Atende. Então é uma empresa média, que eu digo, não é aquela clínica que tem várias especialidades, mas a gente tem algumas, né? Então... Fora a odontologia, seria só o seu irmão que é o médico? Isso, a gente já teve nutricionista na equipe, já teve outras pessoas. Qual é o nome da sua na clínica? Equipe. Clínica Longevier. Já é falando sobre a longevidade, né? Então Bacana. o nome já diz sobre isso, o paciente ter longevidade com qualidade de vida. Sim. Tudo pensado, né? Tudo Bacana. pensado. Planejado, né? Aham. Doutora, também vejo que você trabalha com bruxismo, com roncos, né? Na questão, assim, da harmonização, você dá para usar a harmonização nesses tratamentos, tanto para bruxismo, ronco? Para o bruxismo dá. Né? A gente pode aplicar toxina botulínica, principalmente no masseter, que é esse músculozinho aqui, ó, que o paciente, quando ele tem bruxismo, ele reclama muito de dor nessa região. Então a gente aplica a toxina aqui para dar uma relaxada na musculatura, quando o paciente é muito tenso. Quando não, eu gosto de fazer primeiro o tratamento convencional. Aí se eu vejo que não está evoluindo bem, eu ofereço essa outra opção para o paciente. Você pode falar pra gente assim, um pouco sobre o bruxismo, pra gente entender um pouco melhor sobre essa questão? É porque na faculdade é uma área que é pouco falada, né? Assim, não tem tanto... Eu acho que no geral, né? Tudo é pouco falado, os pacientes não conhecem muito, inclusive... Porém, eu vejo, assim, os pacientes que eu atendo bastante tem essa questão de bruxismo, né? É porque o bruxismo está muito relacionado à ansiedade. E nós estamos vivendo hoje num mundo muito acelerado, de internet, de tudo isso, as pessoas não dormem bem. Então acaba que o bruxismo está aumentando muito, né, por isso. E assim, o tratamento do bruxismo, ele não é só com o dentista, ele é multidisciplinar. Quando o paciente me procura no consultório, lógico que ele procura primeiro o dentista, porque tem bruxismo que desgasta o dente, então ele vai buscar o tratamento porque ele está com desgaste no dente. Chega lá no consultório, ele vê que não é só o desgaste, que tem estalo quando o paciente abre e fecha a boca, né? Ele tem dores. Às vezes o paciente vem também encaminhado do otorrino, porque ele está com a dor muito forte no ouvido, ele acha que é dor de ouvido, chega lá no otorrino, não é dor de ouvido, é DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, pertinho do ouvido, né? Que é o encaixe da mandíbula com o crânio. E aí ele busca o tratamento também por isso. E o bruxismo hoje em dia ele está muito relacionado à ansiedade, pode ocorrer de dia ou à noite, né? E então assim, o tratamento para ele é multidisciplinar. Às vezes é encaminhado para o otorrino também, para fazer um tratamento, mas lá no consultório eu gosto de tratar com dispositivos intrabucais, né? Ou a placa oclusal, ou o aparelho para respiração bucal e ronco e bruxismo e apneia, porque o bruxismo ele também está relacionado ao ronco, né? Então, quando eu descobri essa informação, eu fiquei mais como que o paciente que faz bruxismo, tá lá com a boca fechada, rangendo, e o paciente que é respirador bucal, que tá dormindo com a boca aberta, vai fazer bruxismo, né? E tem essa relação. Por quê? O paciente, quando ele é respirador bucal, ele respira pela boca, e à noite a boca fica seca, né? Porque ele tá puxando e soltando o ar, a boca fica seca, então ele tem que fazer o bruxismo para gerar saliva e melhorar ali aquela boca seca dele. Então ele passa a noite toda, respira pela boca, a boca fica seca, faz o bruxismo, aí gera saliva, respira de novo pela boca. Então isso gera problemas, né? Distúrbios de sono. Então assim, o bruxismo, ele é muito além de só o desgaste do dente. Ele tem uma série de coisas que é muito além disso, que com o passar do tempo vai se estudando e vai tendo mais informações sobre. Você trabalha com, no caso, essa área do bruxismo relacionada à ansiedade, entra também a psicologia, né? Você trabalha assim com por exemplo, um psicólogo,
Ou Então, não? eu não tenho um psicólogo parceiro, mas eu indico para o paciente fazer Procurar, né? tratamento com um psicólogo para ele avaliar, porque como tem a ver com ansiedade, a terapia ela é muito boa para ajudar o paciente a diminuir a ansiedade, né? Em caso mais grave, eu indico para o psiquiatra também. Então, você tendo esse contato com o paciente, você já percebe quando ele precisa de uma indicação de um psicólogo, de um psiquiatra, então, né? De Ou é tudo. algo mais simples, que precisa ali só do tratamento odontológico mesmo? Do bruxismo, geralmente tem que fazer tratamento de ansiedade, porque a ansiedade. principal Tá relacionado, causa né? é a ansiedade. Entendi. E assim, doutora, quais são os principais sintomas assim, que o paciente percebe que para ele entender que ele já tem um bruxismo? Os principais sintomas são dores faciais. Dor aqui nessa região e aqui. É o principal sintoma. Estalo também. Isso acontece antes de iniciar aquele desgaste nos dentes? Nem sempre o paciente tem desgaste quando ele tem dores. E quando tem aquele desgaste nas cervicais, tipo dos premolares, dos molares, quando chega nessa parte, Nesse porque nível, né? é nesse nível já tem um tempo, já que ele vem sofrendo Sim, isso, ele já né? está com bruxismo há muito tempo. Então os primeiros sintomas são Porque assim, Essas o dores. bruxismo, existe o bruxismo de ranger e o de apertar. Então quando o paciente só aperta e ele não range, ele provavelmente não vai ter desgaste. Porque o desgaste é ocasionado pelo Pelo movimento ranger. de ranger os dentes. Se ele só aperta, ele não vai ter ranger, mas ele vai ter dor, ele pode ter estalo quando abre e fecha a boca. Então os principais sintomas são dores mesmo e estalo. E quando ele tem o desgaste é porque já está bem mais evoluído. E o tratamento para quem tem o bruxismo? Aí o tratamento, se for só bruxismo, é a placa, né, oclusal, tem que ser uma placa rígida, não pode ser aquelas plaquinhas de Flexível. clareamento, nem plaquinha tipo contenção ortodôntica ou parecida com alinhador. Eu trabalho muito com laser terapia, né, para relaxar mesmo essa musculatura que está tensa. O laser, ele é como se fosse uma acupuntura sem agulha. Ele age lá dentro do músculo, no ponto gatilho. Quando o paciente tem dores, a gente palpa a região muscular e a gente percebe nódulos. Tem nódulos, gente, enorme, que você pensa que às vezes até alguma coisa é só nódulo tensional. Então o laser, ele atua ali nessa parte para ir quebrando esse nódulo, relaxando a musculatura. E quando eu vejo que não está evoluindo, ali por volta de 4 meses, eu entro com a toxina botulínica, quando é os casos assim muito graves. Geralmente eu faço pouca toxina para bruxismo. O tratamento mais é assim. E quando o paciente tem bruxismo, que ele é respirador bucal, aí eu entro com um dispositivo para tratamento mesmo de respiração bucal, ronco e apneia associado ao laser. O bruxismo também ele pode causar também dores de cabeça, né? O que assim durante o dia a dia um paciente que sofre de bruxismo ele pode fazer para melhorar? Fazer o tratamento. Aí seria usar a placa, essa placa é mais indicada à noite, durante o dia? Quando ele aperta durante o dia, eu faço bruxismo, indico de dia também. De dia também. Aí o que eu faço? Quando o paciente me procura, ele já está lá nas últimas, né? Ele chega lá no quadro bem agudizado, com dor, com estalo e tudo. Nesses casos que estão mais graves, eu peço para usar a placa o dia inteiro. Tira só para comer, escovar e coloca de novo. Porque a melhora dele vai ser mais rápida ali, com uns 2, 3 meses. É rápido a evolução do tratamento. Aí eu faço um acompanhamento mensal, todo mês ele vai no meu consultório pra gente ver a evolução dele, fazer o ajuste da placa, porque essa placa precisa ser ajustada. E aí, de acordo com o que ele vai melhorando, eu peço para usar só à noite. Mas se for uma pessoa que trabalha com computador, que conversa pouco, eu peço para usar também durante o trabalho, porque ele vai apertar os dentes inconscientemente. Ele vai estar lá trabalhando, preocupado com o que ele está fazendo, e ele nem vai perceber que está apertando o dente. Então eu peço para usar também. Então assim, é muito individualizado. Cada caso é um caso. Lá na consulta, né, e durante o tratamento a gente vai fazendo ali um tratamento. Mas de forma assim, geral é isso. Crianças também podem ter bruxismo e roncos? Pode. O bruxismo, existe o bruxismo fisiológico, né, que é ali por volta de 5, 6 anos, que é normal a criança ranger o dente, porque aquele bruxismo vai ajudar, né, na esfoliação, no dentinho de leite ficar mole, para o dente permanente vir. Então tem muitos pais que me procuram ali nessa fase e o bruxismo dele é só isso, só esfoliação.
Mas existem casos que o bruxismo é tão grave que começa a desgastar o dente da criança. Aí a gente tem que entrar com um aparelho. E geralmente são crianças respiradoras bucais. Hoje em dia, 90% das crianças respiram pela boca. Então a gente entra com o dispositivo de respiração bucal e eu indico muito pro otorrino avaliar. Ver como que tá o narizinho dela, se tem desvio de septo, se tem os cornetos inflamados, que é aquelas bolinhas que tem dentro do nariz, que às vezes elas inflamam muito e a criança, até adulto também, adolescente, tem dificuldade de respirar pelo nariz, acaba respirando pela boca. E uma coisa assim, muito importante se falar também, que é pouco falada, é sobre a alimentação inflamatória. O glúten, a lactose, ele inflama muito o nosso corpo. Então, o paciente que tem dores, ele vai ter mais dor, e o paciente que é respirador bucal, ele vai ter mais inflamação no nariz, então ele vai ter mais rinite, mais sinusite. Então, é ideal também diminuir mais o consumo de glúten e lactose. Várias coisas, né, para esse tipo de problema. Muitas coisas. Tudo isso eu pergunto na consulta quando o paciente vai. Sobre a questão do ronco também, né? E quais são as principais causas do ronco? É a respiração bucal mesmo, que é ocasionada geralmente por algum problema que o paciente tem no nariz, ou desvio de septo, ou os cornetos inflamados. Ou às vezes também o queixo é muito pequeno, e quando o queixo não desenvolveu, que foi aquilo que eu comentei no começo, né, que o queixo não desenvolveu, a passagem de ar pelo nariz aqui fica muito pequena. Então ele não consegue respirar bem. Então precisa evoluir o queixo para frente. Ou com cirurgia ortognática, ou com esses dispositivos que avançam o queixo para frente, mas o paciente vai ficar avançado só enquanto estiver usando o dispositivo. À noite para dormir, né? Então, por isso que às vezes tem paciente que eu indico fazer a cirurgia, né, ortognática para avançar o queixo, ou se for o problema no nariz, desvio de septo, corneto muito inflamado, fazer mesmo a remoção. Hoje em dia não é muito indicado fazer cirurgia de amígdalas, né? Antigamente fazia muito, meu filho infecciona muito a garganta, vamos fazer a cirurgia. Hoje em dia não é indicado porque já se descobriu que a amígdala é uma barreira de proteção, por isso que ela inflama. Porque em vez de a bactéria entrar no corpo e ir para o pulmão, para ali na amígdala. Então a amígdala inflama muito. Então quando é uma criancinha que tem infecção de garganta, pode avaliar que ele é respirador bucal e o tratamento é esse. A gente tirar o hábito de respiração bucal, às vezes tem que trabalhar junto com o otorrino para a gente melhorar essa respiração nasal dele, usar o aparelho e lá no tratamento de respiração bucal, eu vou ensinar a criancinha a ficar com criança ou adulto, adolescente, né? O tratamento, assim, é praticamente o mesmo para cada, né? Ou para todos. Ficar com a posição da língua no lugar correto, engolir líquidos da maneira correta. A gente vai trabalhar o fortalecimento da musculatura da língua, dos lábios e da respiração. Então, assim, a gente vai devolver uma qualidade de vida para o paciente, vai fazer melhorar toda a função dele, que está tudo desequilibrado, com o uso do aparelho e os exercícios que a gente vai passar. Como que é esse aparelho? Eu fiquei querendo saber como que é esse aparelho. É porque você falou dos exercícios. Você que passa ou vocês entram em contato com uma fono também? Então, eu passo alguns exercícios meus. Quando o paciente ele tem dificuldade na fonação, eu já peço para especialista na cirurgia fazer a avaliação do freio, que muitas vezes está relacionado ao freio, né? Faz o pique. Aí eu indico para fono, quando ele tem dificuldade de fonação. Quando ele não tem, eu passo os exercícios e se eu vejo que ele não está evoluindo bem, eu peço para ir na fono também. Mas a maioria dos pacientes evolui bem com esses exercícios que eu passo. Então, o meu tratamento é o uso do aparelho e os exercícios que eu passo no consultório. Bacana. E o aparelho, ele é de silicone. Ele é como se fosse uma moldeira de proteção bucal, aqueles protetor bucais, sabe? Que o paciente morde, que ele se encaixa nos dentes superiores e inferiores e ele tem um dispositivozinho onde o paciente tem que ficar com a língua. Então aquele dispositivo já é para treinar o paciente a ficar com a língua no lugar correto, porque a nossa língua é assim, quando tem alguma coisa diferente ela fica lá. Então esse aparelho, ele é de tecnologia australiana, ele não é brasileiro, ele foi desenvolvido. Então ele já vai treinar a ficar com a língua ali em cima, porque é algo diferente que tem. Então o paciente, assim,
Quando é criança é mais rápido deles já ficarem com a língua no lugar correto. Quando é adulto é mais demorado um pouco o tratamento. Mas é isso. E assim, na fase da criança, é ótimo esse aparelho. Hoje em dia eu uso muito mais ele do que o ortopédico, que é o que a gente aprende na especialidade de ortodontia e de ortopedia também, né? Que ele, o pacientinho já vai trocando os dentinhos de leite e ele não perde, porque o aparelho ortopédico, quando ele troca os dentes de leite, o aparelho cai da boca, não serve, aí tem que fazer outro aparelho para o filho. E com ele não, ele já, como ele é encaixado nos dentes, o paciente perdeu um dentinho, os outros vão suportar, né? Os outros segura e o aparelho já serve de guia para o dente nascer no lugar correto. Então a chance de o paciente não precisar de um aparelho fixo é bem maior. E se precisar, é para corrigir pequenas coisas, porque o aparelho em si, ele já vai corrigir bastante. Que bacana. Doutora, esse tratamento é o mais moderno que tem hoje? Para tratar tanto o ronco como o bruxismo? É o mais moderno, o mais fácil de o paciente utilizar. E como eu falei, né, ele é uma tecnologia australiana, então ele não corrige, ele não é um aparelho só que nós vamos colocar e o paciente vai ficar ali só dependente do aparelho, né? Tem todo um tratamento que a gente faz. Inclusive também a gente faz o fortalecimento do palato mole, né? Que é lá atrás, na garganta, onde ocorre o som do ronco. Então tem até paciente que fala assim, mas eu durmo com a boca fechada e ronco, é porque tá com o palato mole flácido. Aí tem os exercícios para fortalecimento do palato. Que bacana. Doutora, quando envolve esse aparelho, a placa de bruxismo, dá para verbalizar normalmente? Ou Não. tem uma dificuldade? Tem dificuldade? Assim, quando o paciente usa a placa, eu gosto de indicar inferior, já justamente por isso, porque eu falei, né, que eu gosto de indicar para o paciente usar de dia. Então a inferior é mais fácil de ele usar porque a língua não fica tanto em contato com ela, mas vai ter um pouco de dificuldade. Com a superior é muito mais difícil de o paciente falar. E o aparelho de respiração bucal e ronco, o paciente só usa de 1 a 2 horas acordado. Então ele vai usar em um período que ele não tem que conversar com ninguém e à noite para dormir ele não vai conversar, né? Então tem essas questões aí. A placa tem que ter 1 milímetro de diferença, assim, entre um dente e o outro, superior e inferior? Tem. Quando o paciente ele tem bruxismo e tem deslocamento do disco articular, que é quando o paciente tem estalo, a placa tem que ser mais alta. Agora, quando o paciente não tem deslocamento, é só mesmo para evitar de desgastar os dentes ali, aí eu já faço uma mais baixinha, não tem por que ele ter uma placa tão alta, mas tem que ser rígida. Esse tratamento, doutora, ele tem um tempo? Ou tipo, quem tem bruxismo, ronco, é permanente? Como que é o período de tratamento? Então, o de bruxismo, eu faço um acompanhamento de 6 meses. Quando chega os 6 meses, se eu vejo que o paciente ainda não está melhor, eu continuo. Mas é o que eu explico para eles. Vai dormir e coloca a placa. Se você está tranquilo da ansiedade, toma remédio, tá bem, e ficou um dia sem usar e viu que não está com dor, não precisa usar sempre. Mas se você está ali no período de estresse, que o remédio não está dando certo, coloca, tá? Então, assim, é muito relativo. E também tem a ver com a alimentação. Se você diminui a alimentação inflamatória, as dores diminuem também. Sobre o ronco, é um tratamento que eu faço, um acompanhamento mais ou menos de 1 ano, que eu faço com o paciente, que é o período ali que eu passo todos os exercícios, que o paciente vai melhorar a flacidez muscular. E assim, tem paciente que vai ter que usar o aparelho pro resto da vida, porque ele tem um queixo muito retraído, não quer fazer a cirurgia para avançar, então ele vai ser dependente do aparelho, porque vai ser aquele aparelho que vai avançar o queixo dele. Mas se ele tem a mordida ok, se a respiração dele, se o espaço de passar o ar é tranquilo, a gente trabalhou o fortalecimento muscular e ele está dormindo sem o aparelho e acabou o ronco ali, a respiração bucal foi resolvida, porque ele melhorou a respiração nasal, ele aprendeu a respirar só pelo nariz, ele não vai precisar. Então é muito relativo, mas tem paciente que vai precisar pro resto da vida e tem outros que vai ser só por um período. E assim, doutora, se você pudesse dar uma dica, né, para essas pessoas que sofrem com esses problemas, qual seria essa primeira dica que você daria para essas pessoas iniciar o tratamento?
A primeira dica é ir no consultório, fazer a consulta, para ele entender o que ele tem e aí a gente fazer o tratamento. E ele já está ciente que ele vai ter que ele pode também ter que ir em outros colegas, né? Então ele tem que já ir preparado financeiramente mesmo para isso. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse problema e não sabem que tem tratamento, né? Tanto para o ronco, né, como o bruxismo, né? Principalmente do ronco. Principalmente as pessoas pensam que roncar é normal, né? Fica fazendo gracinha com alguém que ronca, mas o paciente que ele ronca, ele tem muito mais chance de ter um AVC, de ter um infarto e vir a óbito. Então aqueles casos de paciente que morreu dormindo, ele não morreu dormindo, ele até pode ter tido um infarto, mas qual foi a causa do infarto dele? A maioria dos casos é respiração bucal. O paciente ele tinha um quadro de apneia que ele não sabia, não foi dado atenção ali porque ele não tinha mesmo esse conhecimento e ele morreu porque ele teve uma apneia. A apneia, pessoal, é a paralisação da respiração acima de 10 segundos. Então pensa, a pessoa está dormindo, ficou 10 segundos sem respirar. Se ele não volta a respirar, ele morre. Então isso é muito grave, o paciente ele tem que tratar. Por isso que hoje, quando a criança chega no meu consultório, eu não trato mais com aparelho ortopédico. Eu já entro com esse tratamento, porque além dos dentes, ele já vai tratar a respiração e a gente já vai fortalecer a musculatura. Então, é muito além de só tratar o dente. É devolver a qualidade de vida, é dar mais expectativa de vida para aquela pessoa. Entendeu? E o conselho você daria para quem quer seguir essa área de especialidade, assim, sobre esse tipo de tratamento? Para os cirurgiões dentistas, né? Olha, eu acho que é uma área muito boa, né? Você se sente realizada nessa área? Muito, muito realizada. Porque, assim, é algo muito comum de ter, mas que não tem profissionais que trabalham na área, né? Então, é uma área, assim, que tem um campo muito bom e que cabe a nós que estamos na área divulgar isso para as pessoas terem consciência. Sim. Você já fala muito sobre esses tratamentos no seu Instagram, por exemplo? Porque a gente usa muito o Instagram, né, para divulgar o nosso trabalho. Eu deveria falar mais. Deveria falar mais. Você acha que ainda precisa melhorar a divulgação desses tratamentos, né? Então, o que acontece? Eu sou da geração híbrida, né? Meio Instagram, meio rede social ali, meio não. Então, assim, acaba que a gente se envolve muito na correria do dia a dia, igual você falou, a gente não é só atender o paciente, é a gestão do consultório, é sentar com a equipe, fazer estratégia e também a gente tem que incluir as redes sociais no nosso roteiro ali, né? Então, hoje eu tô com uma equipe dentro do consultório, então tem 1 mês e pouco, e isso fez total diferença. Hoje eu já tenho meu vídeo lá de bruxismo, falando no meu Instagram, se vocês entrarem lá. Eu vi que seu Instagram é bem organizado. Eu tenho uma equipe fora que vai lá e grava, e agora eu já tenho uma dentro, para poder gravar mais essas coisas, né? Dia a dia, isso, porque ela me vê lá atendendo os pacientes e ela chega, doutora, é legal a gente falar sobre isso, vamos gravar um vídeo. Aí ela monta lá o roteiro, né? Eu explico para ela o que é o tratamento, ela monta e eu falo. Então, assim, hoje em dia com ela lá, é mais fácil, né? Que agora já tem um videozinho lá do que é bruxismo, as consequências de não tratar, como que é o tratamento, o que o paciente sente, né? Então, agora eu acho que eu vou conseguir abordar mais os temas da odontologia, até mesmo para os pacientes terem conhecimento e virem fazer o tratamento. Bacana esse seu posicionamento em relação a ter essa visão aberta, assim, porque muitos cirurgiões dentistas ainda não têm essa visão de que, vamos dizer, a equipe do marketing é importante dentro do consultório. E agora vendo você falar que tem a equipe que vai ali, vamos dizer, assistir ali as suas consultas para poder ver o que pode ser interessante para trazer para os seus pacientes ou telespectadores que te acompanham nas redes sociais, então é muito importante isso. Até porque quem é do marketing é um pouco leigo igual o paciente. Então as dúvidas que ela vai ter vai ser a mesma que o paciente vai ter. Porque pra gente que é da área, gente, é tão óbvio. Então às vezes a gente peca nisso. É muito óbvio, o paciente sabe, e ele não sabe não. Não sabe. Não sabe. Então ela já aborda certinho. Doutora, vamos falar sobre isso, isso e isso, porque são as dúvidas que ela tem e os pacientes também vão ter, né? Depois que você começou a trabalhar mais com as redes sociais, você acha que melhorou? Ou não, melhorou não, acho que seria mais, trouxe pacientes das redes sociais para você? Com certeza. Com certeza, né? E assim,
que são dois públicos diferentes que eu vejo, né? O paciente do Google, ele é um paciente imediatista. Nossa, tô precisando de um dentista. Aí coloca lá, sei lá, tratamento de bruxismo e palmas. Aí já vai me aparecer lá. É aquele paciente que já vai ligar, já vai marcar a consulta para ele fazer o tratamento. O paciente do Instagram já é aquele paciente, não, vou acompanhar aqui como é que a doutora Thaisa trabalha. Aí ele vai ficar assistindo meus Paciente confuso, né? É um paciente que ainda tá me namorando ali para saber se ele vai fazer o tratamento comigo ou não. Então é aquele paciente mais demorado. E já o do Google é diferente, ele já é imediatista. Então eu acredito que a gente tem que estar em tudo. Tem que estar no Google, tem que estar no Instagram. Eu não estou no TikTok, porque o vídeo do TikTok já não é o mesmo do Instagram. Então assim, como minha rotina é muito corrida, eu não tenho tempo de ficar gravando um monte de coisa, né? Eu deveria também estar no YouTube, porque quanto mais lugares você está, mais você é visto. Sim. Né? Mas é isso, eu acho que é importante sim estar nas redes sociais e estar na internet, porque hoje em dia as pessoas querem isso, né? Papel tá acabando, né? Sim. Até o meu cartão, às vezes eu vou em algum lugar, a pessoa fala assim, me dá o seu cartãozinho, eu falo, não tenho cartão físico, eu tenho um cartão digital. Me passa seu telefone que eu vou te enviar meu cartão digital. E no meu cartão digital tem a minha localização, tem o meu Instagram, tem a parte das todas as minhas especialidades, explicando um pouquinho de cada um. Então ali já é um portfólio de quem sou eu. Quando a pessoa recebe o meu cartão digital, ela já tem a noção de quem que é a doutora Thaisa. Doutora, o boca a boca ainda é muito forte hoje em dia, né? Assim, Indicações, a das indicações, no caso. E qual que tem te trazido mais pacientes? O boca a boca, ou a indicação, ou as redes sociais? Olha, o boca a boca é o seguinte, o que eu entendo hoje? Para a pessoa indicar você, ela tem que ter o perfil de ser uma pessoa influente. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo, porque eu tive esse conhecimento de perfis comportamentais, eu não sabia que existia isso. E eu fiz um curso sobre os perfis comportamentais para eu entender as pessoas. E existe 4 perfis: o influente, o dominante, o conforme e o influente, conforme, dominante e o estável. O perfil que mais vai indicar você é o influente, porque você vai chegar, nossa, eu tô com uma dor de dente, o influente fala, menina, vai lá na doutora Thaisa, ela é ótima, ela vai resolver seu problema. O conforme, ou o analítico, às vezes ele não vai te indicar, nem vai lembrar que existe doutora Thaisa para indicar, vai passar despercebido, tá com dor de dente. Ou então, nossa, eu vi sua sandália é linda, menina, comprei lá em tal lugar, vai lá, é linda. Lá tem tanto, o perfil influente, ele já é mais de indicar. Comunicativo, né? Comunicativo, então ele já conversa ali contigo. Então eu acho que hoje em dia o boca a boca é um pouco fraco em relação a isso. Porque às vezes a pessoa tá ali falando pra você que tá precisando de um serviço, mas a pessoa sabe que ele é seu paciente, mas ele nem lembra. Nem lembra que, né? Não lembra, gente. E a rede social não. O paciente tá precisando, mundo, né? Ele vai lá no Google, ele pesquisa, ou ele já me seguiu. E aí ele, nossa, a doutora Thaisa faz isso. Não, eu vou lá na clínica dela porque ela não faz, mas ela tem todas as especialidades odontológicas. Se ela não fizer, ela tem alguém que vai fazer e vai me indicar. Então eu acho que hoje em dia a internet está muito mais em alta. Apesar de o boca a boca ser algo mais confiável. Né? Se eu sou a paciente, eu indiquei, não, eu vou lá porque eu sei que a Thaís é uma pessoa correta, ela não ia me indicar boa, né? Uma pessoa ruim. E hoje, assim, lá no seu consultório, você tá nessa... Que a gente vê que os consultórios estão bem, como se diz, aconchegantes, né? Tipo, serve um cafezinho, serve um cappuccino. Você vê que isso traz um retorno bacana? Olha, eu acho que sim. Uma experiência boa, né? Uma experiência, né? Gente, hoje em dia isso é essencial, até porque não é todo mundo que gosta de ir no dentista, né? Vamos combinar que a nossa profissão é algo assim que a gente tem que trazer o paciente pro nosso lado. Sim. Então, assim, lá na clínica a gente tem café, cappuccino e a gente tem um colágeno que, assim, essa ideia foi minha. Eu falei, vamos colocar um colágeno aqui na clínica, porque como a gente trabalha muito essa parte do açúcar, emagrecimento, né? Porque o açúcar também faz mal para a pele. Então não é só para engordar, né? É para a pele também. E aí a gente tem esse colágeno aqui em Tocantins, é muito quente, então a pessoa já chega lá na clínica morrendo de calor. E quando eles tomam o colágeno, chega
a pessoa já refresca. Aí café, porque quem é viciado em café e tudo. Sim. Mas assim, já quebra aquele gelo, né? O paciente já chega, já se sente À vontade. acolhido. As meninas também são muito cordiais lá na clínica. Tratam bem o paciente, sorriem e tudo. Então assim, a gente tenta abraçar mesmo o paciente como um amigo mesmo, para que ele se sinta à vontade de dar continuidade no tratamento. E É um assim, diferencial nessa questão do colágeno, né? Você já É. viu outros consultórios? Não, foi ideia minha Ah, mesmo, ideia porque mesmo. na especialização de harmonização, a gente indica colágeno, né? Às vezes para o paciente tomar e tudo. Eu falei, por que não colocar um colágeno aqui na clínica? Tem outros profissionais que dão um pudim, né? Lá que você... Tem uns que dão chocolate. Aí lá a gente tem bolinho, Bolinho, tem né? balinha, né? Dentista não pode dar balinha, mas a gente dá. Dá. Balinha, tem amendoim, a gente tem outras coisas. De vez em quando a gente tem lanchinho, tem dia que tem espumante. Então a gente tem uísque para os pacientes que gostam de beber. Então tem outras coisas. Meu pai, ele faz uma cachaça artesanal de baru, que é uma semente bem conhecida aqui do Tocantins. Tem lá o baru que meu pai fez, o paciente gosta. Então a gente tem Legal. tudo isso na clínica. A gente, assim, Bacana. eu e meu irmão, a gente é muito inovador. Né? Então a gente sempre está buscando fazer isso mesmo de diferente para os pacientes. Que bacana, trazendo uma experiência nova ao paciente. Isso Não faz só um e eles viram atendimento. nossos amigos. Olha só, que Viram bacana. nossos amigos e aí acaba que eles indicam mesmo. E a harmonização facial, querendo ou não, você acaba virando amigo do paciente, né? Porque você, como você disse, tem que ter aquele acompanhamento com o paciente. Sim. Você acaba tendo um contato maior e acaba tendo essa amizade, né? E assim, gente, quando a gente faz a harmonização, que a paciente fica mais bonita, eu falo mais pela mulher, porque o homem ele não é muito assim disso, né? Fica mais bonita, ela acaba sendo grata a você pelo que você fez. Então ela realmente vira mesmo sua amiga. De querer estar perto de você, de estar sempre lá fazendo um procedimento, né? Então acaba que tem essa relação mesmo. E eu acho isso de extrema importância. O profissional, ele tem que ser próximo do paciente. Hoje em dia, aquele profissional que tem uma barreira, eu sou o profissional e você é só meu paciente, talvez isso hoje em dia não é vantajoso, né? Porque o paciente, ele se sente um pouco desacolhido. Aí ele vai buscar um lugar que ele se sente acolhido. Eu mesmo sou esse tipo de cliente. Sim. Eu vou no salão fazer a minha unha, onde eu me sinto acolhida. O cabeleireiro, a minha cabeleireira que eu vou, que eu me sinto acolhida, elas têm um atendimento de qualidade, usam produtos bons, mas eu sei que eu sou Aquele acolhida lá. é o melhor. Porque você chegar num lugar que você é tratado como mais um, você não volta. E no nosso consultório não é diferente. Doutora, porque eu percebo assim, que eu também já fui assim nos consultórios, né? Eu percebo que tem muito dentista que eles dão o contato, por exemplo, da sua assistente. Você dá o seu contato pessoal ou do seu assistente para poder ter o contato? Como é que é? Eles têm meu telefone também. Pra Tem, emergência, né? Acredito, assim, né? tem uns que tem só do consultório. Mas eu tenho o celular do consultório no meu celular. Porque tem o WhatsApp Buzz, né? Que tem como você colocar ele em várias contas. E eu tenho no meu celular. Então, tem uns que tem meu telefone pessoal, mas os que não tem, ele tem o celular do consultório. Você fica ligado então para Fica, no final de semana eu olho pra ver se tem alguma coisa. Eu mando mensagem pra eles. Aí os que eu não tenho o telefone meu mesmo, eu mando áudio falando que sou eu. Então eles sabem que eu tô ciente. Eu falo pra eles, a minha secretária fala com você, mas qualquer coisa que você precisar, pode me chamar, que eu também tenho acesso ao WhatsApp do consultório, então eu falo com vocês também. Às vezes o paciente precisa resolver alguma coisa que é comigo, aí ela já me passa, doutor, o paciente que quer falar com a senhora. Aí eu mesmo entro em contato, eu ligo, mando WhatsApp. Isso aí também é de extrema importância. Com certeza. Eu já tive a experiência, eu precisava urgentemente do profissional, mas não tinha contato nenhum assim com o profissional. Até porque a secretária não vai resolver o que a gente faz, né, Exatamente. gente? E eles não, por exemplo, no final de semana ela não vai te responder porque ela não está trabalhando. E paciente também, às vezes precisa de algum atendimento, eu atendo eles. Eu abro meu consultório. Eu não trabalho dia de sábado e domingo. Mas às vezes tem alguma intercorrência, ou o paciente que é de outra cidade está aqui em Palmas, doutora, eu estou aqui, você tem como se me atender? Eu vou lá atender ele. Sim. Né? E se eu não puder ir, eu converso com as colegas, para elas irem lá atender eles para mim. Bacana, isso é um diferencial, né? Que muitos não têm. Muito bom. Pode ir. Bate, Iniciando volta. bate e volta. Parando de bate e volta. Coisa rápida. Vamos lá.
senhora prefere preenchimento ou botox? Ai, gente, eu prefiro os dois. Um completa o outro, né? Um completa o outro. O botox é pra tratar as rugas e o preenchimento pra dar volume. Lábios ou olheiras? Os dois também, quando tem indicação, né? Resultado natural ou bem marcado? Ah, bem natural. Natural, com certeza. Só a mandíbula aqui, você prefere mais marcada ainda? Ah, mandíbula bem marcada. E uma boquinha grande também eu gosto. Um procedimento que nunca sai de moda? Eu acho que a toxina, né? Porque sempre está aí, né? Não tem essa... Igual o preenchimento antigamente era exagerado, agora já tá vindo pro natural, né? Então a toxina eu acho que nunca sai de moda. Harmonização é vaidade ou bem-estar? Eu acho que é bem-estar, porque a gente trabalha com a autoestima das pessoas e quando a pessoa tá com autoestima em dias, até a autoconfiança dela muda. Verdade. Um mito que você gostaria de derrubar? Que a harmonização facial é tudo igual. Não é. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada profissional trabalha de um jeito. Paciente ansioso ou paciente indeciso? Qual dá mais trabalho? O indeciso, né? Que a gente não vai tratar ele. O ansioso, ele vai com medo, mas ele vai. Né? Aí lá no consultório a gente usa as técnicas para acalmar ele. Eu tenho muito paciente ansioso, gente. Vocês acreditam? Eu Mas acho hoje em que... dia, Não, e também porque eles se sentem acolhidos lá no consultório. Então eles vão com medo, mas eles vão. Porque chega lá no consultório, tem medo de agulha. Eu tenho um negocinho que eu uso lá, que a agulha é disfarçada, o paciente não sente muita agulha entrar. Então quando eu faço anestesia, ele fala, nossa, ninguém nunca usou esse em mim, eu nem senti. Então já quebra ali um paradigma de que se ele precisar tomar anestesia, já não vai ser igual a experiência passada dele. O paciente tem muito medo, eu vou conversando com ele, né? Eu não vou de uma vez, eu marco um horário bem grande para poder atender ele. Se às vezes eu vejo que ele não está preparado naquele momento, eu paro, marco outro dia. Então eu tenho muito isso. Então o paciente ansioso, é mais fácil de ele fazer o tratamento. O que você usa assim pra essa questão da anestesia? Fiquei curioso agora. É um... Depois manda pra gente, tá? No PV. Porque a gente vê, né, que o paciente já fica na cadeira olhando pro lado assim, o que você tá mexendo? Tem medo. Como eu faço muita harmonização, né, a gente tem que furar o rosto do paciente, aí eu tenho uma caneta de gelo, que a gente põe, né, para o gelo anestesia a pele. Então eu uso ela e eu uso um vibrador, que ele vai vibrando, ele é tão forte que ele vibra tanto que o paciente nem sente a agulha entrar. E eu já vi que hoje em dia tem um aparelho, né, para aplicar anestesia. Não sei se vocês já viram, só que ele é da importado aí, ele não tem Anvisa. Mas eu já vi que tem colega usando ele, talvez deve ser algo que não dói, né? Não sei direito o que é ele. Passa aqueles anestésicos tópicos antes de iniciar a anestesia ali ou não usa? É bom usar, né? Porque acaba que ela Dá anestesia, pouquinho, ela anestesia, né? sim, com certeza. Em criança principalmente eu uso. Pra tirar um dentinho, às vezes quando eu vou tirar um dentinho eu coloco só ela e já consigo tirar. Quando tá bem molinho. Bem molinho. Vou colocar uma pomadinha que você vai deixar o dentinho dormindo. Aí eu consigo. Aí quando ele sente dor, aí eu vou e põe um pouquinho. Aí tem um jacarezinho que a gente põe a carpule lá dentro. Aí fala que é só a mordidinha do jacaré. Aí a gente tem que usar da nossa criatividade. Legal. Vamos de bruxismo agora. Dia ou noite? Quando o bruxismo mais ataca? Ele mais ataca à noite. Placa mio-relaxante ou botox? Placa mio-relaxante. Dor de cabeça ou dor na mandíbula? Qual é mais comum? Dor de cabeça. Bruxismo tem cura ou controle? Controle. O maior vilão, estresse ou genética? Estresse. Adultos jovens que sofrem mais. Quais sofrem mais? Acho que os dois. Um conselho rápido para quem sofre de bruxismo. Se acalme, gente, o mundo não vai acabar. Não precisa de estresse e ansiedade demais e façam terapia. Eu sou uma defensora oficial de terapia. Bom, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer. Todo mundo precisa.
É isso aí. Bacana. Pode encerrar, gente. Gostamos muito, doutora. Foi bem amplo, né? Começou um monte de coisa. Foi. Envolveu tudo, né? Aprendemos muito com você, gostamos muito, né? Que você tá aqui hoje com a gente. Muitos conteúdos, assim, que a gente tinha um pouco de curiosidade, hoje tira muitas Perguntamos dúvidas também, muito. né? Bom, fico feliz Quero de muito poder ajudar agradecer vocês. sua presença aqui, né? E que em breve também estaremos aí nessa caminhada de futuros cirurgiões. Pois é, vocês se formam quando, gente? Ano que vem. Ano que vem. Já. Não. Já, tá bem aí, né? Está mesmo. Doutora, eu quero te agradecer também pela sua presença aqui no nosso podcast, né? Eu sei que vai ser de grande valia para todos nós, foi para todos nós e para as pessoas que vão assistir também para entender um pouco melhor sobre o bruxismo, sobre o ronco, sobre a harmonização facial, porque são áreas que a gente ainda não tem tanto conhecimento, né? Até porque na faculdade não fala muito sobre a harmonização facial. Agora nós estamos tendo um conhecimento com o professor Eduardo Cera, né? Não sei se você conhece, lá de Palmas também. Então assim, foi muito bom, foi muito Sim, conheço. construtivo Cera? pra gente. Isso, Cera. Não é Cera, não. Cera. Não, é Cera. Cera. Ah, Você fala formou cera, comigo. cera. Ah, então nós Fiz a agradecemos. especialização com ele. É mesmo, ele dá aula, vejo que Dá ele aula. gosta. Aham, no IOA lá, né? E aqui também. Aqui também, ele é nosso É. professor. Aham. Então nós agradecemos, desejamos muito sucesso para você, para sua trajetória, para o seu Obrigada. consultório e que nós possamos ser bons amigos aí, né? Com certeza. E estamos com muitos projetos, queremos também você presente em nossos projetos e desejamos Sim, muito vocês sucesso para me você. convidem que eu vou. Com certeza. Falar alguma Obrigada, coisa, Maria? sucesso pra nós. Queria agradecer a senhora por estar aqui. Foi uma entrevista muito boa, a gente aprendeu muito. Aprendi muito sobre o bruxismo, coisa que aqui a gente não tem muito contato. A senhora é uma profissional excelente. Obrigada. Muito sucesso na sua carreira. E É isso. Deus abençoe sempre a gente. Amém, nós todos, gente. Pessoal, nós queremos agradecer por você ter assistido até aqui. Estamos conversando, batendo papo aqui já. Então estamos tão à vontade, né? Mas nós queremos te agradecer por ter assistido até aqui. Curte nosso vídeo, comenta, compartilha. Nós vamos postar nossos recortes lá no Instagram para você assistir e entender um pouco mais sobre essas áreas que a doutora trouxe. E eu quero te agradecer por ter assistido até aqui o Dentecast. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.